Boa tarde, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui no dia de hoje. Só para contextualizar, no diário aqui a gente tinha duas situações, né? A gente estava fazendo um teste de fundo e vindo de um rompimento. Então, pelo diário aqui, os melhores pontos de tentar fazer a operação seria esses dois cantos aqui, esses dois extremos, beleza? E aí a gente pode mudar para os 60 minutos para ver se coincide, né, essa análise. Aqui pelos 60 minutos, só apagar os candles aqui, deixar o 9. A gente tinha essa situação, né? O preço veio, fez um fundo, rompeu o fundo e negou. Então ele já jogou, elevou esse movimento para cima, ficou acima do último fundo que havia sido rompido. Então claramente a gente poderia trabalhar com uma FIBO desse ponto aqui, do candle 9, e de repente, dependendo de onde o preço abrir, esperar algum teste no, na cabeça do 8 ou até no ponto de negação que tinha feito no último movimento aqui, certo? E também tinha o fundo do diário lá que a gente chegou a ver. Então a gente estava meio que programado e tendencioso a fazer esse tipo de operação. Obviamente dependeria muito do gap, né, da onde esse preço abriria. Então, vamos lá para os 5 minutos, entender um pouquinho da movimentação dele aí. Vamos limpar ele aqui. O preço ele abriu num lugar muito interessante, né, que foi o candle 1, que basicamente ele queria mostrar para a gente que estava vindo buscar aqueles pontos. Quando ele abriu aqui, vindo direto para baixo, então a análise dos 60 ali começou a se fortalecer, né? Obviamente a gente não tinha um padrão ainda, nada a se operar pelos 5 minutos ali, ele não havia deixado uma coisa que a gente pudesse operar no candle 1, pelo meu ponto de vista, beleza? Esperaria ele parar nas regiões. Eu tinha esse cara aqui, o último gatilho do 104, né, que jogou o preço para cima aqui. O 1, coincidência ou não, ele parou e respeitou esse cara. Então eu esperei ainda o candle 2 fechar. Quando ele fecha positivo acima desse gatilho, para mim foi um start, né? Porque ele acabou indo buscar alvo do diário e estava aí trabalhando acima da região que eu tinha ali para operar os 60 minutos, beleza? Então ele começou a trabalhar acima dessa região. No 15 era visível um teste, a gente tinha gatilho aqui, deixa eu ver, aqui, deixar o 15 aqui também. Esse ponto aqui ele estava fraquejando nesse momento, né? A gente tinha o gatilhinho magrelo ali, o candle cruz, esse ponto aqui. Então tinha bastante confluência para eu buscar uma compra, tá? No candle 3. Eu até bati bastante antecipado nele. Eu não esperei o teste legal. Ele até me deu um susto, porque a hora que ele abriu aqui, por aqui mesmo eu já estava fazendo a operação. E ainda ele deu uma chacoalhada aqui para baixo, mas meu stop estava um pouquinho mais embaixo, beleza? Então eu consegui pegar essa burdoada que ele deu para cima aí. Então, aqui ele estaria cumprindo, né, a análise macro. Qual? De um possível fundo duplo, né, testando aqui os 50% da última pernada. Eu estava com alvo lá onde? Na região de topo, região onde era o rompimento do diário, né, que aqui seria o alvo do 60 também. Beleza. Então, ele chega aí na máxima que a gente tinha aqui, do 107, né, na máxima que ele deixou de ontem e respeitou ela. Até então, beleza, deu o primeiro toque. O próximo candle ainda pode tentar fazer a alta aí, beleza? O candle 4, ele parece ser um candle pullback, né, no meu ponto de vista. Ele estica isso aqui, vem no 50, respeita e trabalha aqui ainda. Então, tem possibilidade do candle 5 dar continuidade aí, beleza? Aí o candle 5, ele falha, né? Mas ele falha o quê? Ele falha esse movimento aqui, só que ele falha e rompe, né? O topinho que a gente tem para a esquerda, que é do 107. Então, ainda assim, abre possibilidade para o próximo continuar o movimento, nem que fosse só para dar os alvos, né? O Candle 6, ele, novamente, ele deveria, né? Ele chegou até a testar aqui, ele deveria, por obrigação, entre aspas, romper
a máxima desse movimento, porque ele já veio do pullback, fechou o movimento e fracassou. Então, a probabilidade do candle 7 pode ser fazer o movimento de queda para correção, né? Pode colocar, tá trabalhando na FIB nessa situação e de repente buscar os 50%. Nesse ponto aqui eu também estava observando o 15 minutos e ele tinha um alvo, né? Tanto 15 quanto 30, galera. Ele tinha um alvo e os dois eram um gatilhinho lá, o 19, né? Um alvo para fazer ali. Fora a região de topo, né? Que ele já tinha parado e já tinha falhado esse movimento. Então, poderia sim esperar, de repente, o teste para cima para esse preço cair. Aí o candle 7 ele busca o alvo lá em cima, né? Nesse ponto aqui, que seria o alvo do 30 e do 15, e faz um movimento contrário. Deixa eu colocar o 30 aqui para mostrar também. Onde é que foi isso aqui? Aqui. Ó, o dojizinho aqui. Então ele estava trabalhando abaixo, havia testado, e poderia fazer o movimento aí contrário por causa do alvo, né? Nem que fosse para buscar uma retração aí, beleza? Então, com o fechamento do candle 7, eu fico um pouco na dúvida, né? Porque, querendo ou não, ele violina lá. Se a gente trabalha com essa FIBO aqui, ele acaba fechando acima desse ponto, né? Podendo ainda dar possibilidade disso aqui ter sido um pullback para ainda assim tentar jogar o preço para cima, beleza? Aí o candle 8 ele quebra esse movimento, né? Aqui a gente teve uma quebra de FIBO, no meu ponto de vista, que ele fez isso, fez pullback, e além dele subir, ele devolveu o último rompimento. Então, para mim, a única probabilidade do candle 9 é tentar fazer o movimento de baixo, né? De repente buscar uns 50% mais abaixo aí. Aí o 9 ele dá esse toque, né? Nesse 50%, que era os 50% do dia, e fecha o que parece ser um pullback Ariel, né? Então ele veio, fez isso aqui e fechou nesse ponto, ainda abaixo da negação. Então aqui a gente poderia ter talvez duas situações, né? Ele pode vir fazer um segundo teste, região de 50%, com essas mínimas, né? Violinar esses pontos, e de repente tentar voltar para cumprir esse movimento. Ou seguir a jornada daqui mesmo, né? Se ele já está falhando esse movimento, ele pode vir direto para baixo. Então fica aí as duas opções que podem acontecer, beleza? O Candle 10, se não me engano bem, ele faz um teste para baixo, ainda ameaça subir, porém ele não chega a passar nem para cima da máxima do candle anterior e já joga para baixo, né? A gente vai ver isso muito lá no 2 minutos, a falha desse movimento aí. Deixa eu ver se aqui dá para ficar meio bagunçado eu achar aqui. Aqui, ó. Ele veio, jogou para baixo, aí foi a hora que ele deu a estilingadinha e não ganhou, ficou abaixo ainda do rompimento, e aí sim ele fez esse movimento aí para baixo, né? Tentando jogar o preço para baixo de novo. Beleza? Vou voltar aqui para 15 minutos. Então, o candle 10 fecha rompendo daí, né? Então, se tinha alguma probabilidade dele ter subido por causa dos 50%, o 10 ainda quebrou. Então, para mim, ainda pode ser continuidade para descer, beleza? Nesse ponto aí. Oi. Aí o candle 11 rompe, faz rompimento. Então, ainda assim, pode ser continuidade, né? Está abaixo aqui dos movimentos. Então, ainda não penso em uma possível compra nesse ponto, não, beleza? Candle 12, ele joga o preço para cima aí, faz uma negação de rompimento. A gente pode estar trabalhando FIBO nesse ponto, talvez nesse aqui. Ponto de parada interessante mesmo ali seria talvez a mínima do 8, a mínima do 7, para usar aí como
o 50, possível 50%, tá? Porque fora disso aqui tá meio, você vê que fica complicado, né? Esse aqui ele já estaria ganhando para dentro desse movimento. Então, eu trabalharia com essa FIBO, mas usando os pontos aí do 7 e do 8, dentro desse movimento que ele fez aí. Candle 13, para mim não faz muita coisa, né? Ele pode estar só confirmando a negação. Então, aqui ainda fica entre dois pontos, né? Até então eu vejo continuidade, isso aqui ainda pode ser um pullback para tentar romper aqui e quem sabe dar algo mais para baixo daqui para riba aqui, né? Então, vamos lá. O candle 14 ele consegue dar o alvo, ele busca aqui, ó, a mínima do 7. Então aqui pelo menos ele deu o alvo e confirmou a possível continuidade de baixa, né? Aqui a tendência é tentar romper o candle 12 agora, né? Ele veio desse movimento, fez esse pullback, tocou no alvo e falhou. Então ele está startando aí uma possível baixa, tá? Depois que ele dá o alvo, fecha negativo. Nesse ponto, já falhando o movimento, o micro movimento de alta que ele desenhou aqui. Veio, fez pullback, falhou lá, deu um topinho duplo, né? E jogou para baixo do movimento. Então, a probabilidade do 15 pode ser continuidade para queda. O 15 ele dá essa continuidade, ele toca numa marcação minha lá do 60 minutos. Eu estava querendo muito que ele tivesse testado esse cara aqui, né? Para a gente pensar numa compra no 16. Então, por isso eu não peguei a compra no 16. Ele deu, né, a compra, porque ele veio, testou e já foi. Então, acabou dando a compra, mas eu gosto muito quando ele já faz o teste e o próximo só testa de novo, né? É como se fosse uma confirmação para mim maior, do segundo teste. Então eu não peguei o candle 16 aí nessa compra. Acabou que o 16 já deu alvo nesse movimento aqui. Já parou abaixo, parou abaixo dos 50%. Então aqui a gente está numa dupla situação. A gente precisa esperar uma confirmação para entender qual o preço, qual lado que o preço vai tomar. Porque ele ainda está abaixo aqui do fundo, né? Então isso aqui ainda pode ser um pullback, porém está vindo de um alvo ali. Ele pode estar querendo startar, de repente, se ele para aqui para fazer isso, um movimento de alta. Beleza? Então vamos ver aí o 17. Acho que muita gente pegou a venda desse 17, né? Ele testou de novo os pontos de parada com 50%, e aí ele acionou essa venda aí. Como eu estava com um pouquinho de viés altista por causa do macro movimento, eu estava de repente, eu estava procurando uma oportunidade para fazer compra, né? Acreditando que ele tinha alvo para cumprir justamente aqui em cima, tá, galera? Eu estava caçando aí um motivo para comprar e até agora não está me dando. Até agora ele me deu só motivo para vender. Aí o candle 17 fecha aí negativo, não rompe, né? Tá respeitando a marcação ali do 60 ainda, que é justamente aquele último rompimento que a gente tinha lá, que era esse cara aqui. Então tá ali, batendo na cabeça dele ali, certo? E para mim pode ser o melhor ponto de compra, né? Só que dos 5 minutos não me deu ele ainda. Então vamos ver se ele dá essa oportunidade. Aqui ele deu. Candle 18 aí, fechou um Ariel. Então no 19 eu arrisquei essa compra aí. Por quê? Ele está num bom ponto no macro movimento, que é justamente aqui, no 60 minutos. Deixou um padrão que a gente sabe que pode jogar o preço para cima. Obviamente, a região que eu tenho que fazer uma parcial um pouco mais. Eu fiz, né, uma parcial mais curta por conta da situação que ele estava nos 5 minutos, né? Abaixo aqui do movimento, do último fundinho. Mas é um ponto aí que eu posso unir aonde eu estou do macro movimento para entrar no micro movimento e tentar pegar o alvo macro, certo? Então eu arrisquei essa compra no 19. Ele pagou, assim, eu bati logo na entrada dele, consegui fazer a parcial na máxima dele e deixei rolar aí. Ele fechou magrelo ainda, achei que não ia dar, poderia voltar o preço, mas acabou que ele startou aí um belo no movimento de alta, beleza? Aí aqui, o que eu tenho? Já agora eu saí daquele enrosco, né? Eu devolvi fundo, eu rompi candle anterior, então cria-se uma probabilidade agora de vir, continuar o teste aqui e voltar a subir, certo? Vamos lá.
ele faz basicamente isso, faz um teste, não chega a testar a cabeça do 20, né? Mas dá continuidade no movimento. Então, até agora a gente tem um rompimento, pode continuar esse movimento aí. Kendo 22, ele faz uma negação, então a gente pode trabalhar essa fíbula aqui, certo? O alvo da negação poderia ser aonde? Justamente na cabeça desse cara aqui, dar alvo e voltar a subir, beleza? Então dá venda nesse cara? Dá, tá? Dá venda sim. Se ele testa aí os pontos de negação, essas regiões aqui, só que seu alvo é aqui, é logo ali no 50%. Então aí depende do que você está disposto a correr aí. Quer pegar a continuidade do movimento ou pegar o ponto de negação na expectativa dele fazer essa reversão, né? Dele ganhar para baixo aí. Então, vamos lá. O 23, ele dá o alvo, já joga o preço para cima de novo. Então, probabilidade de buscar agora a máxima do Kendo 22, certo? Ele busca, ele rompe o Kendo anterior, ele consegue romper essa galerinha aqui, ó, esses magrelos que estavam aqui para trás. Então, pode ser continuidade para buscar a nova máxima. Ele deixou a máxima do dia, não deu alvo lá no diário. Então, pode ser continuidade até então, né? O 25 ele confirma rompimento, ele deixa um Kendo Ariel perigosíssimo, né? Que ele está vindo de confirmação de rompimento, deu alvo, aqui ó, ficou acima dos topos aqui rompidos, né? Então, cuidado, né, com esse Kendo aí, que eu acho que também não deu nem chance de pensar em venda aí, né? Ele foi logo startado do movimento do próprio fechamento dele aí. E aí esse cara busca o alvo que eu tanto queria, que é justamente o topo, né? Lá no 60 com o rompimento do diário. E aí no 27 eu ainda não fiz nada, né? Ele tinha acabado de chegar, testou. Eu espero fechar isso. Aqui ele gera uma negação numa região boa, eu acabo vendendo aí no 28, beleza? Se eu não me engano, vendi até o último rompimento. Vamos lá. Isso. Aí ele pagou, respeitou o último rompimento. A gente percebe que aqui ele deu uma falha de rompimento, ou seja, ele rompeu, testou e fechou, deveria subir e fechou aí, negativo. Só que ainda assim, acima do rompimento. Então o próximo alvo, o próximo candle que abre, o alvo dele é justamente aqui. Então se ele abre direto para cá, ele pode querer voltar a subir, certo? Ele até tentou, né, o 29, porém falhou novamente. Então, ele fez o pullback e falhou isso aqui. Então, ele gerou um ponto de negação aqui. Então, no 30 eu não faço nada, né? Não tem nada por que fazer alguma coisa ali. Aí, quando o 30 fecha, se eu não me engano, é esse candle aqui do 15 minutos. Deixou um Ariel. E aqui é um Ariel bom, porque eu estou no alvo macro, né, do movimento, possível região de topo duplo, lá dos 60 minutos, diário. Então aqui eu vejo uma possibilidade de realizar uma venda no 31, beleza? E eu acho que foi a última operação que eu fiz aí. Que aí ele andou bastante, né? Que ó, rompeu o cano anterior, rompeu o fundo, devolveu o rompimento. Então, aqui muito provavelmente pode vir buscar a origem do movimento, que é lá embaixo, beleza? Ó, o rompimento, chegou no agrelo, ainda engoliu ele ali, né? Esse ponto de parada que a gente tinha. Então ainda pode ser continuidade do movimento. Ganhou. Até então penso numa continuidade, não vejo por que mudar o movimento. Agora depois desse aqui, ele gerou uma negação com o rompimento, uma negação mais forte aí, né? Então aqui a gente pode colocar a FIBO. Nesse ponto para esperar ver se ele dá alvo nesse 50% aí, beleza? Ver se ele testou aquele ponto ali. Se testou, pode ter gerado a compra. Não deu alvo ainda. Vamos ver se ele acertou com esse rompimento. Acho que não. Não deu, então pode continuar a subir aí, né? Agora ele conseguiu fazer um rompimento.
Então pode ser continuidade até a linha mínima do 31, do 27, do 29, né? Rompeu. Opa, aqui acho que ele buscou o alvo, né? Vamos ver. Isso. Chegou perto, mas não sei se tocou. Acho que não. Faltou um tiquinho para tocar aí. Então, se eu tivesse na operação, continuaria, né? Tá vindo de rompimento, tá muito próximo ao alvo, então era só esperar aí. Aí esse cara aí deu uma bagunçada no esquema, né? Jogou o preço todo para dentro de novo. A gente pode estar trabalhando com a FIBO, para ver onde que ele está. Está na região de 50, está em cima de um topinho aqui, certo? Então ainda pode jogar o preço para a riba, né? Aí entra aquelas as movimentações, né, galera? Vem, faz 50, vem, faz um novo 50 para tentar jogar. E obviamente a gente está monitorando isso no movimento ali maior para ver se tá igual, né? No 15 minutos a gente vê aí, ó, rompeu, confirmou, falhou, já está em cima do alvo de rompimento, então pode ser continuidade, ó. Aqui acho que está até batendo no mesmo candle, então provavelmente sobe, subiu, né? Subiu já elevando o movimento, chance de buscar a máxima desse movimento aí, para tentar ganhar, beleza? Chegou na máxima. Bom, galera, eu acho que aqui já deu, tava meio dia e meia, então deu para ver algumas operações aí, eu acredito que deu boas oportunidades aí, para quem tinha bons localidades de trade para fazer, né? Teve paciência, deu boas chances de entrada aí. Conseguiu fazer a operação no Candle 3, conseguiu fazer a operação aqui no 19. Eu fiz a venda no 27, fiz venda no 31, porque o 29 tinha me tirado, tá? Quando deu alvo aqui, eu tinha apertado, ele logo tirou, quando o fechamento desse, deu a possibilidade de entrar nisso de novo. E dali para frente eu já não vi mais. E o mercado segue subindo, né? Bom, é isso. Espero que ajudem e até a próxima, galera.